podcast e também pelas as palavras, os palavrões que eu larguei naquele podcast. Mas eu quero que entenda que foi um momento de raiva da situação que estamos passando aqui no meu estado, no caso na Bahia, na situação do jeito que o governo petista aqui governa esse estado, desconsidera seus servidores. Então, toda ação gera uma reação. Essa é uma das leis da física e também da vida. Se você fez merda, merda vai acontecer no futuro. Isso pode ter certeza. Mas relaxa, o assunto de hoje não é nem tão polêmico, é sobre a imprensa. A imprensa que por muitos e muitos anos na história brasileira as pessoas brigaram, já foi até censurada na época da ditadura, certas coisas não podiam ser vinculadas. E hoje a imprensa é o assunto desse podcast. Então, ó, aumenta o som, abra a mente e vamos que vamos. Mas por que o tema desse segundo podcast é imprensa? Simples. Eu assisto jornal. Sim, imprensa. Sim, eu assisto jornal. Normal. Enfim. Aí eu estou acompanhando esse caso aí de Carlinhos Cachoeira. Bem, não vai dar em nada. Ele já pegou dinheiro, já gastou o dinheiro, vai ser julgado. Se for preso alguns meses, fui até modesto, falei meses, um mês, não vai devolver o dinheiro e vai ficar por isso mesmo. Vide caso Arruda lá, Distrito Federal, governador e tal. Mas voltando, sobre o caso Cachoeira que eu tava falando. Eu estava acompanhando o caso quando falou que a revista Veja, se você não acompanha o cenário político do seu país, se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, feche a janela. Se for pelo Facebook, feche o Facebook, faça o que quiser. Eu não sei nem quem. Na verdade, quem é que lê jornal e lê revista? Eu leio. Mas enfim, com a internet, então, governo. Na época das eleições, era claro, evidente o apoio da Veja e da Globo para o candidato José Serra. Desde a época de Lula e agora na época de Dilma Rousseff, quando tentou a presidência e de fato conseguiu, a revista fazia de tudo para atrapalhar a candidatura dessas pessoas. Era matérias, era escândalo que envolveram seus governos, dos seus aliados, tudo. Tudo. E quando não é isso, a revista também gosta de colocar escândalos, tipo Mensalão. Por exemplo, na época do Mensalão, você ia na banca de revista, você não falava quero ler a Veja, não. Eu quero a revista que fala do Mensalão. Era só a Veja, porque era do PT, de Lula, etc e tal. Agora, se você é assinante, se você estiver ouvindo esse podcast, for assinante da Veja, eu gostaria que você procurasse, não sei se ela tinha na época, mas deve ter, é antiga essa revista, da época de FHC. Procure uma revista de FHC falando mal do governo do FHC. Você não vai achar. Não vai achar por quê? Porque eu vou chegar nesse ponto. Então, aí você fala, sim, qual é espanto todo? Não é espanto. É o que já era confirmado, que algumas pessoas não sabem. Talvez se você estiver ouvindo esse podcast, você deve saber onde eu quero chegar. Sim, na imprensa brasileira. Uma imprensa corrupta e manipuladora. Você vê aí, você liga a televisão, você vê a briga de duas emissoras. De um lado, a Record, do outro, a Globo. Ou seja, de um lado, uma manipula a verdade e os fatos para bem próprio e para formar opinião. Bem, formar opinião é o que toda emissora deveria fazer da forma correta. E de outro lado, temos uma que pertence a um religioso, e olha que eu estou respeitando, e que aí de um lado acusa que esse religioso usa o dinheiro da fé dos seguidores da sua igreja para bens próprios e também para algumas manipulações na justiça e tal, e de outro lado acusa de manipulações também, de alienações, etc e tal. O que acontece? Essa mídia brasileira
É isso aí, não tem conteúdo, cara. Se você quer conteúdo, você tem que gastar dinheiro. Quer informação? Você vai ter que ter uma TV paga, uma TV a cabo e assinar alguns canais. Eu vou citar canais aqui, eu não ganho dinheiro de merchandising nem nada, mas se é pra fazer um podcast, vamos falar na verdade, sem rabo preso, sem nada. Qualquer TV a cabo aí. Os melhores canais de imprensa. É engraçado que eles são justamente dessas duas emissoras que eu citei. É o Globo News, Record News, Band News. Sim, só essas três. Ah, mas por que na TV aberta também tem jornalismo? Não, você não tem jornalismo. Você tem o que eles querem que você saiba. Que o povo pobre tem que saber. Quem tem dinheiro vai saber mais. Esse é o fato. Quem tem dinheiro no Brasil vive mais, é mais feliz e tudo. Por quê? Você, por exemplo, vamos dar um exemplo. Jornal Nacional. É assim, política, futebol e assuntos internacionais. Política, hoje, olha a data do vídeo que está aí no YouTube, hoje, só tá falando do assunto de Carlinhos Cachoeira e Revista Veja, porque com certeza não é aliada da Globo, senão não ia passar, não ia mesmo. Assuntos internacionais, crise na Europa, tal, como se no Brasil não tivesse crise, nadinha. Vamos falar da Europa, mas também, pô, é quadro internacionais, vamos relevar. Esporte, seleção brasileira, campeonato brasileiro, que só existem poucos times, que é do eixo sul e sudeste. Sim, mas é o suficiente para mim, beleza. Mas se você quer uma imprensa de verdade, você tem que pegar essas de canal fechado. Porque vai ter mais conteúdo, certo? Conteúdo atrás de conteúdo, leva a reportagem a fundo, tudo. Como pode dizer? É, Esqueci a palavra. Acho que eu vou resumir só nisso. É completo, completo. Porque quem tem acesso a esses canais é quem paga. E tem pessoas que não podem pagar. Até tem alguns planos de TVs aí mais barato, mas sabemos que vivem num país pobre, é disfarçado de rico, né? Disfarçado. O Brasil eu costumo dizer que é um pai rico que maltrata seus filhos, tem dinheiro, mas adora vê-los na miséria. Enfim. Mas voltando ao assunto principal, imprensa. Por exemplo, aqui na Bahia, a imprensa aqui é também manipuladora e alienadora. Tem uma emissora aqui, certo? Que faz parte, é filial da emissora do Bispo, que é mais ou menos meio-dia o programa, que parece que os caras são juízes. Se você for preso, primeiramente o apresentador começa a te acusar. Às vezes o cara você vê logo, tem pessoas que por fora aparentam uma coisa, por dentro é outra, mas tem uns caras que você já vê que é por dentro e por fora aquilo. Aí menos mal. Mas quando você vê que a pessoa talvez seja inocente, você se saca. Mas não. Não, com o nosso amigo é diferente. Ele te viu em tal bairro. Você é parceiro de fulano. Você já foi preso por aquilo. Você é obrigado a falar. Se você não falar, você está pegando, entre aspas, ar, tá se irritando, então tá devendo na praça. Te viram com fulano, você traficava aquilo, roubava, não sei o que. Pronto, você vai ser julgado. E a sociedade, meu Deus, sociedade, vivendo no Brasil do povo é senso comum. Se um apresentador bonito, famoso, passar na televisão e falar que beber tal marca de água faz bem, você vai no supermercado, essa marca de água não vai ter mais. É um povo que infelizmente não tem senso crítico. Talvez é da cultura do povo brasileiro, é ser ignorante. Eu posso falar que eu também sou brasileiro, então eu também sou ignorante, eu não sou perfeito. Eu agora que comecei a pensar. Eu agora que não, vizinha dessa do bispo,
que adora fazer desgraça com as imagens dos outros. Ou seja, um parente seu, um amigo seu morreu, eles vão lá, filma. Primeiro que você tem os seus direitos. A pessoa tá vendo o corpo de um parente ali, de um amigo, não vai dizer, tá na Constituição, tal, 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 não. A pessoa tá desesperada ali com o corpo. Mas essa emissora, essa do Bispo também gosta de fazer isso. Pega a imagem do corpo, do defunto e tal, e adora explorar a imagem. Não sei o que, não sei o que. Aí a desculpa é, tá vendo, jovem, não se meta com as drogas, não sei o que. Mas claro, é que ela quer ganhar audiência na cima daquilo, na cima daquela ideia, tal. Repórter, nem pretendo ser, mas eu entendo que se você vai fazer uma reportagem, uma matéria, você tem que ter responsabilidade, porque você aí, pelo menos aqui no estado da Bahia, parece que os apresentadores não se ligam mais para isso, querem de qualquer forma ganhar audiência, um brigando com o outro, são três principais aqui. Canal, não vou citar nem nome de emissora, mas você é inteligente e for baiano, você vai saber. Canal 5, 4 e 11. É uma brigando com a outra, disputando. Não, tem até a 7. A Band, desculpa aí, apresentador, porque ultimamente você não tá fazendo muita coisa. Então, é disputando um com o outro, audiência, mostrando um corpo, mostrando aquilo, dizendo que fulano presta tal, Bavi, não sei o que, tal, mas esquece o principal: jornalismo com responsabilidade. Uma faz questão de mostrar seu helicóptero. Parabéns, parabéns. Beleza, certo. Mas pera aí, velho. Quero conteúdo. Não quero acordar de manhã cedo e ver o trânsito. É importante, claro, mas você fica metade dessa programação mostrando o seu helicóptero, mostrando o trânsito. Eu quero acordar saber como está a política, a economia, a segurança e tudo mais que envolve minha cidade e meu país. Mas não, você faz questão de mostrar corpo e helicóptero. Que um dia vários brasileiros, alguns brasileiros brigaram pela liberdade de expressão, brigaram por essa imprensa. E hoje as pessoas não perderam a responsabilidade de apresentar a responsabilidade com a notícia. Uma notícia mal dada estraga uma pessoa. Você pode, se for repórter, pegar Joãozinho Silva e dizer que é ladrão numa rede nacional. Pode ter 30, 20, 1 milhão, 10 milhões de pessoas assistindo. Se você falar que aquela pessoa é ladrona, fodeu, cara. Todo mundo vai cair em cima. Diga que o cara é ladrão. Aí se descobre que o rapaz não é ladrão. Esse é outro problema daqui da mídia aqui, da imprensa aqui baiana. Se o cara for inocente, ninguém vai retratar, ninguém vai pegar os mesmos minutos que gastou falando mal desse indivíduo para retratar, pedir desculpa, não vai. O ego da imprensa baiana é enorme, é um melhor que o outro. Está claro, é evidente que não tem, aqui na imprensa baiana, não tem responsabilidade com os fatos. Não tem. É uma disputa por audiência. É uma disputa de quem tem o P maior. Porque é incrível. É incrível isso. Uma explora imagem de gentes mortas. Beleza, que mostra a realidade, tudo bem. Mas, pô, cara, pera aí, né? Tá forçando. Outro. Meu Deus. O sistema sempre tá bruto pra esse cara, velho. Pelo amor de Deus. Parece que você aqui na Bahia só tem desgraça. Você liga a televisão meio-dia e 1 hora, você só vê desgraça na televisão, morte, 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 crime. Aqui na Bahia não tem política, não tem cultura, não tem show. Aqui na Bahia não tem economia. Mas nem tudo está perdido. Existe jornais online, imprensa online. Vou citar um aqui. UOL. Eu leio o UOL. Não quer dizer que você tem que ler. Senão eu estaria fazendo papel de uma emissora alienadora. Mas fica o próximo podcast. Porque se eu ligar a televisão aqui, meio-dia, vou ver cadáver. Só tem isso aqui na Bahia. Só que é um grande cemitério. Aí eu ligo mais tarde em um jornal de veículo nacional. É o meu roteiro.
Carlinhos Cachoeira, Seleção, Neymar, uma famosa que saiu nua, etc. Pronto, esse é o roteiro. Se eu for na banca de revista, eu vou comprar um jornal que era comprado por um corrupto, no qual ele escolhia as matérias que ia sair. As matérias não poderiam falar mal dele nem da sua corja, não. E teria que falar bem dele. Ou seja, para mim esse jornal também é corrupto. Então não tem credibilidade comigo. Eu não leio mais a Veja. Depois dessa, também não quer dizer que você não vai ler. Você é brasileiro, entendo. Eu sou ninguém no YouTube. Eu só tô dando minha opinião porque eu descobri uma coisa chamada senso crítico. Mas não vem ao caso.